Welcome to the show, everyone. Danny Haifong here. Bem-vindos ao programa, pessoal. Aqui é o Danny Haifong. Primeiro, algumas notícias. Como vocês podem ver, estou com o professor Mohammad Marandi. Durante a noite, os Estados Unidos atacaram o Irã, na região de Sirik, perto do Estreito de Hormuz. Várias áreas foram atingidas. O CENTCOM divulgou um vídeo como, entre aspas, prova do ataque. E o Irã afirmou que já respondeu. O Bahrein anunciou mais cedo nesta manhã que houve um ataque com drones nas primeiras horas do dia, em retaliação do Irã. Tudo isso acontece no momento em que as tensões no Estreito de Hormuz estão aumentando. J.D. Vance, dos Estados Unidos, declarou que vai haver violência em resposta à violência se os ataques no Estreito de Hormuz continuarem. Como vocês podem ver, eu estou aqui com o professor Mohammad Marandi para conversar sobre tudo isso e muito mais. Professor Marandi, bom ver você de novo. Oi, Dani. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar com você. Claro, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo enquanto a gente começa. Então, professor Marandi, qual é a sua reação a esses acontecimentos? Esse é o primeiro ataque desde que o memorando de entendimento começou, ou foi assinado pelas duas partes. Agora parece que o Irã está considerando suspender o acordo completamente depois desse ato de agressão. Qual é a sua reação e o que isso significa para o rumo geral dessa guerra? Bem, os americanos estão violando o memorando de entendimento, como era de se esperar. Os iranianos nunca acreditaram que os Estados Unidos tivessem qualquer intenção de cumprir voluntariamente seus compromissos. Mas em resposta a todas as violações dos Estados Unidos, o Irã está tornando a situação mais difícil para eles no Estreito de Hormuz. E os americanos também violaram seus compromissos em relação à situação no Líbano. O regime israelense continua ocupando grandes partes do sul do Líbano e realizando ataques. Tudo isso precisa acabar, de acordo com o acordo. Esse é o primeiro artigo do memorando. Os Estados Unidos têm tentado enfraquecer a autoridade do Irã no Estreito de Hormuz, pressionando Omã a declarar um corredor aberto. Essa é mais uma violação. As ameaças constantes dos Estados Unidos contra o Irã. Trump, mais uma vez durante as negociações, falou em matar, assassinar os negociadores, destruir o Irã e até ameaçou o presidente. Tudo isso são violações. Então os Estados Unidos violam o acordo em todos os aspectos, inclusive na liberação dos ativos iranianos. Isso também tem sido algo muito lento. E claro, o que Trump disse sobre os ativos do Irã que deveriam ser liberados não é verdade, sobre comprar produtos agrícolas americanos e não ter controle sobre seus próprios recursos. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos estão em violação. Por isso, os iranianos avisaram que esses navios não deveriam passar. Um dos navios ignorou a autoridade militar do Irã, e esse navio foi atingido. O Irã, claro, não assumiu nenhuma responsabilidade, mas é óbvio o que aconteceu. Então, os americanos atacaram ontem à noite. Não foi um ataque muito importante. Eles atingiram, acho que uma torre fabricada no Irã. Acabaram de produzi-la, vão substituir. Os iranianos retaliaram, atacando o Bahrein. E hoje, de novo, outro navio foi atingido, mandando mais uma mensagem. Só o corredor declarado pelo Irã é aceitável. Alguns navios ainda passam por lá. Os menores ficam bem próximos da costa de Omã. Eles saem dos Emirados, seguem bem perto da costa de Omã e depois vão até o porto de Fujairah. Mas são navios pequenos, que depois transferem suas cargas para embarcações maiores, como grandes petroleiros. E aí vários deles precisam atravessar para encher um desses petroleiros. Alguns navios ainda passam e parece que os iranianos estão tolerando isso. Mas, no geral, o número de embarcações indo e voltando diminuiu. Não são nem de perto tantos quanto antes da guerra. E isso acontece por causa da falta de ação dos Estados Unidos em relação ao memorando de entendimento. Se os Estados Unidos cumprirem seus compromissos, os iranianos também vão cumprir os deles. Se os Estados Unidos não cumprirem, os iranianos também não vão. Se os Estados Unidos forem só até a metade, os iranianos vão fazer o mesmo.
A diferença entre a situação atual e a de antes é que, em acordos anteriores com os Estados Unidos, os iranianos acabavam cumprindo suas obrigações. Desta vez, eles não vão fazer isso, a menos que os americanos cumpram primeiro. Eu quero mostrar agora o comunicado militar do Irã depois dos ataques a Sirik, porque tem uma coisa que eu acho interessante. O Irã afirma que suas forças navais e aéreas conseguiram impedir e frustrar o ataque, forçando as forças inimigas a recuar e preservando a soberania iraniana sobre seu território e suas águas. Então eu queria saber, presidente Rand, o Irã considera esses ataques realmente significativos, levando em conta que eles dizem ter conseguido neutralizá-los? Quero dizer, em termos de danos, de proporcionalidade e da forma como eles respondem, já que afirmam ter conseguido conter o ataque. Imagino que isso envolva defesas aéreas e outros meios para garantir que o ataque dos Estados Unidos tenha durado muito pouco. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Eu não sei os detalhes, mas o que eu sei é que nada de importante foi atingido. E se isso aconteceu porque a ação foi impedida, ou porque os americanos não pretendiam fazer muita coisa, ou talvez um pouco dos dois, eu não sei. Mas eu imagino que a resposta do Irã tenha sido um pouco mais pesada do que o ataque dos Estados Unidos, porque é assim que o Irã tem agido no último mês, mais ou menos. Nesse período, toda vez que os Estados Unidos violam o cessar-fogo, os iranianos reagem com mais força. Antes, nas violações anteriores, a resposta era proporcional, mas agora tem sido diferente. Então eu imagino que os iranianos tenham reagido com mais intensidade, mas eu não sei exatamente o que eles fizeram. De acordo com a NBC News e outras fontes, estão dizendo que o governo Trump teria programado esse ataque para coincidir com o fechamento dos mercados nos Estados Unidos. E a gente tem visto isso acontecer o tempo todo. Já vimos antes, quando o memorando de entendimento foi assinado, naquela troca entre o Irã e os Estados Unidos. Os Estados Unidos atacavam, o Irã revidava, geralmente ali na região do Estreito de Hormuz, e quase nada era divulgado. Depois, claro, o CENTCOM publica aquele vídeo que eu mostrei, que praticamente não mostra nada. É informação não classificada, mas o que aparece são só colunas de fumaça subindo. Não tem muito detalhe. O que você acha disso? Dá a impressão de que essa guerra está ficando cada vez mais censurada, principalmente do lado dos Estados Unidos. Olha, eu acho que essa guerra foi diferente porque a gente só descobriu a dimensão do estrago depois que ela acabou. Quer dizer, tudo que os iranianos disseram acabou se confirmando. Se você lembrar, depois que o general Soleimani foi assassinado, os iranianos lançaram um ataque com mísseis contra uma base americana no norte do Iraque e causaram bastante destruição. Mas na época, isso praticamente não foi noticiado. Só mais tarde é que a gente soube que o dano tinha sido realmente pesado e que houve muitas baixas. Só que dessa vez, a guerra inteira tem sido marcada por baixas, com os militares dos Estados Unidos mentindo ou escondendo fatos. E os iranianos têm sido muito mais precisos ao relatar o que estava acontecendo dentro do país do que os americanos ao falar sobre o que se passava dentro das próprias bases militares. Pois é. E saiu um relatório dizendo que os Estados Unidos, o Pentágono, atrasaram o anúncio público dos ataques ao Irã até depois do fechamento da Bolsa, às 16h, horário do leste, na sexta-feira, para reduzir o impacto imediato nos mercados. E isso parece ser uma grande preocupação agora, já que o preço do petróleo caiu depois do memorando de entendimento. Mesmo assim, ainda há muita preocupação sobre como lidar com a situação. Os Estados Unidos vieram a público logo depois desses ataques e disseram que isso não anula o memorando de entendimento para eles, que isso não significa um retorno à guerra, mas uma violação de cessar-fogo é uma violação de cessar-fogo, professor Morandi. Na prática, quando os Estados Unidos atacaram o Irã,
o cessar-fogo foi completamente rompido, não foi? E sem falar na situação no Líbano, que só piora depois desse chamado acordo, feito por esse chamado governo. O mesmo que está sendo duramente contestado nas ruas de Beirute agora, que decidiu se envolver e chegar a um entendimento com os Estados Unidos e com Israel. O que o senhor acha disso? Ah, sim. Os Estados Unidos estão violando o cessar-fogo em vários pontos. E o chamado acordo no Líbano, que foi assinado pelo governo, um governo fantoche, o presidente e o primeiro-ministro foram colocados lá pelos americanos. Ninguém deve achar que eles foram escolhidos pelos políticos eleitos. Os americanos os impuseram ao país, e eles vêm seguindo políticas ditadas pelos próprios americanos, assim como acontece com o governo na Síria. Então, o acordo entre esse governo e o Líbano. Antes de mais nada, o simples fato de negociarem com os israelenses já é uma violação da lei libanesa. Mas as negociações deles foram uma grande capitulação, porque o regime israelense está isolado no mundo inteiro agora. Os países, todo mundo despreza esse regime. Até o Trump admite isso. E aí, no momento em que ele está ficando cada vez mais isolado, o único país que vai na direção contrária, que fortalece e cria laços com o regime israelense, não só fortalece, mas cria laços com o regime, é o governo libanês. E, em vez de primeiro conseguir concessões só para sentar à mesa com eles, o que deveriam fazer era apresentar grandes exigências, dizendo algo como: olha, isso vai nos custar muito caro e vocês precisam de nós para negociar, para serem vistos, para serem reconhecidos como, digamos, legítimos, supostamente. Vocês têm que nos dar, a nós libaneses, concessões. Mas nada. Eles fizeram isso de graça. E o que receberam em troca? 1 ou 2 dias depois, um tenente-general, num comboio do exército libanês, foi assassinado junto com seus companheiros. Então, quanto mais você tenta agradar o sionismo, mais agressivos os sionistas se tornam. Essa capitulação do presidente e do primeiro-ministro do Líbano, esse presente do sul do Líbano ao regime israelense, porque os israelenses não têm a menor intenção de sair de lá, e essas pessoas sabem disso. É uma enorme traição ao país. É traição mesmo, se alguém olhar de forma objetiva. Me lembra o imperialismo dos séculos XVIII e XIX. Mas isso é uma violação do acordo com o Irã, o memorando de entendimento, porque de acordo com esse memorando, o regime israelense tem que se retirar. A soberania libanesa precisa ser reconhecida e a guerra mundial tem que chegar ao fim. Então esse acordo foi uma tentativa de enfraquecer o memorando. Mas o Irã não vai aceitar isso. O Irã não se importa se o primeiro-ministro e o presidente do Líbano venderem até os próprios pais, porque a única coisa que importa para o Irã é que os americanos cumpram o artigo 1º do memorando. E até que isso aconteça, não vai haver normalização no Golfo Pérsico. E é exatamente por isso que os Estados Unidos acabaram tendo que aceitar tantas das condições do Irã, porque o Irã controla o Estreito de Hormuz. Com esse acordo, professor Arata, o senhor disse de forma muito clara que isso é uma violação direta e intencional do memorando de entendimento. O senhor acha que uma das partes centrais disso é tentar mergulhar o Líbano em tanta instabilidade que fique muito difícil e complicado para o Irã intervir, se envolver, como eles disseram que fariam, caso houvesse violações dessa cláusula? Porque o Irã já mostrou que vai atacar Israel se houver agressão contra o Líbano. Mas, se houver um cenário de guerra civil, se houver um cenário em que o governo esteja contra o povo, ou o governo contra o Hezbollah, o que em muitos casos esse acordo realmente representa, um acordo anti-Hezbollah, um acordo de reconhecimento de Israel, isso torna tudo muito mais complicado, não é? That makes things far more complicated, doesn't it? O Hezbollah é muito inteligente. Eles são muito sábios.
E já houve muitas situações no passado em que os inimigos do Líbano empurraram o país para uma guerra civil e o Hezbollah decidiu não entrar. O atual líder do Hezbollah, o secretário-geral, tem mostrado ser uma pessoa muito sábia e muito inteligente. Ele tem administrado a organização de forma muito eficiente, e no campo de batalha, eles também têm se saído muito bem nos últimos 2 ou 3 meses. O plano é a guerra civil. É isso que o regime israelense quer. Eles falam disso o tempo todo. E é claro que os Estados Unidos também querem ver isso acontecer. Pelo menos, querem ver a resistência destruída e a hegemonia israelense sobre o Líbano garantida. E não tenha dúvida, se o regime israelense conseguir o que quer, eles vão tomar todo o Líbano. Os colaboradores no Líbano, especialmente os mais ricos, se um dia o país acabar caindo de vez, vão fugir por seus casarões e palácios no sul da França, na Flórida ou em qualquer outro lugar onde esconderam a fortuna. Mas o povo comum vai virar refugiado. Vai ser como na Cisjordânia, em Gaza, ou em todos esses outros lugares onde o regime israelense toma terra e mata os habitantes que vivem ali. Enquanto isso, os americanos estão tentando usar seus aliados na Síria contra o Hezbollah. E até com algum resultado, porque agora estão fechando a fronteira para impedir o Irã de mandar ajuda para a resistência por aquela região. Mas a Síria, o regime sírio, não tem condições de atacar o Líbano. É um regime falido. Ele é formado por vários grupos terroristas diferentes. E o governo está ocupado matando facções dentro dessas organizações, ou pessoas dentro dessas facções que não concordam com eles. E também estão matando minorias, especialmente na região costeira, de novo, nos dias de hoje. Mas eles não têm poder para entrar no Líbano. E se tentarem, se os iranianos conseguem enfrentar os americanos com mísseis e drones, derrotar o regime sírio, não vai ser problema. E claro, a resistência iraquiana também interviria. Então a Síria não é um grande problema. No Líbano, o exército libanês, pelo menos metade dele, simpatiza com o Hezbollah. Pelo menos metade. Porque a maioria dos libaneses não apoia essa política. E eles sabem que o presidente e o primeiro-ministro não têm um mandato popular. E todo mundo conhece as intenções do regime israelense. Então a maioria não está com... Quer dizer, existem aqueles que são anti-Hezbollah, como o pessoal do tipo Estado Islâmico, Al-Qaeda, que são financiados pelo Qatar, por Erdogan e por outros ali no Golfo Pérsico. E claro, os fascistas, como as forças libanesas e outros grupos, que são financiados pelo Ocidente, por ONGs, embaixadas ocidentais e agências de inteligência ocidentais. Esses, claro, apoiam tudo isso por causa do ódio que tem à resistência. Mas a maioria dos libaneses não aceita isso. Então eu não acho que eles consigam levar adiante uma guerra civil com sucesso. E o Hezbollah é muito cauteloso. Certo, deixa eu abrir aqui. Isso é o que o J.D. Vance está dizendo. E eu quero saber o que você acha disso. Essa é a narrativa que os Estados Unidos estão divulgando depois desses ataques e depois do acordo com o Líbano. O Irã assinou um acordo de cessar-fogo. Nós o respeitamos. Se eles têm divergências sobre como o memorando de entendimento está sendo aplicado, podem pegar o telefone e ligar. Mas violência será respondida com violência, diz Vance. Os Estados Unidos afirmam que têm respeitado o acordo de cessar-fogo, mas, ao mesmo tempo, parece que perderam a noção do que realmente significa um cessar-fogo. Ah, sim. Quer dizer, antes de tudo, eles vêm violando o cessar-fogo nesses últimos 2 meses. Em várias ocasiões, como a gente já comentou antes, bombardearam ilhas iranianas, o território iraniano, e em todas essas vezes o Irã respondeu. E claro, no Líbano, a gente viu o genocídio acontecer, a limpeza étnica, o massacre em massa e a destruição sistemática. Isso não foi um problema para ele. E enquanto a gente fala aqui, isso também está acontecendo em Gaza. O holocausto lá continua. E isso também faz parte do acordo.
Gaza não é simplesmente a terma, é o fim regional para esse estresse. Como eu disse antes, os americanos estão violando o memorando de entendimento em vários níveis. E eles foram quem começaram essa guerra. Fizeram guerra contra o povo iraniano, sem provocação, de forma ilegal. Então, quando eles falam que o Irã está violando o cessar-fogo, isso é um pouco demais. O Irã avisou um navio para não atravessar o Estreito de Hormuz sem coordenar com o próprio Irã. Isso não é uma violação do cessar-fogo. Esse navio se recusou a seguir as ordens da Marinha e acabou sendo atingido. Portanto, o Irã não atacou os Estados Unidos para que os Estados Unidos tivessem motivo para atacar o Irã. Agora, os militares dos Estados Unidos estão dizendo que estão prontos para oferecer 30 milhões de dólares, o que para um projeto que já custa trilhões, é praticamente uma gota no oceano. Mesmo assim, eles afirmam que querem destinar esse dinheiro às Forças Armadas do Líbano e, por algum motivo, também à Ruanda. Eu realmente não sei o que isso significa, porque no fim das contas, se os Estados Unidos quiserem mudar o jogo aqui, vão ter que oferecer um apoio muito maior. Eu não sei o que 30 milhões de dólares podem comprar para as Forças Armadas libanesas, mas no fim, tudo isso é voltado para o que eles dizem ser o desarmamento do Hezbollah, o que, de novo, só provoca mais conflito e, portanto, viola o memorando de entendimento. É esse ciclo que se repete sem parar. Sim, claro, esse apoio ao exército. Eles sempre dizem que a gente apoia o exército libanês, não para que ele defenda o país, mas para que ele ataque o Hezbollah. Eles repetem isso o tempo todo. Então, na verdade, é um apoio ao presidente e ao primeiro-ministro para empurrar o país em direção a uma guerra civil. Mas, de novo, eu acho difícil imaginar que isso realmente aconteça. E se acontecer, que dê certo. Porque o Hezbollah tem um apoio enorme dentro das Forças Armadas, e o exército deve se desmoronar. Além disso, o Hezbollah foi uma força militar muito boa e competente, e mais apoio popular gigantesco. E a maioria das pessoas, como eu disse, não apoia essa política de capitulação ao regime israelense e de entrega de território libanês a Israel, porque é óbvio que esse regime não vai recuar. Então, o Irã vai simplesmente ignorar tudo isso. O Irã diz, nós temos um memorando de entendimento. Querem que a gente normalize o comércio pelo Estreito de Hormuz? Então, precisam cumprir o artigo 1º. É simples assim. E até que isso aconteça, não vai haver acordo, nem normalização no Estreito de Hormuz. Portanto, os Estados Unidos precisam tomar uma decisão. Eles podem fazer o que quiserem, assinar todos os acordos que quiserem com o regime israelense, mas a pressão vai continuar crescendo, a pressão econômica. Mais navios estão passando pelo estreito do que há 3 ou 4 semanas, mas as faltas de produtos no mundo continuam crescendo, num ritmo mais lento, mas continuam crescendo. E por isso, os Estados Unidos estão longe de estar fora de perigo. O Irã sabe disso. E até que o artigo 1 seja implementado, é assim que as coisas vão continuar. Então, o que o Irã, e eu só quero acrescentar isso, o que o Irã vem tentando fazer, e já faz quase 4 meses, é criar uma divisão entre os Estados Unidos e o regime israelense, tentando empurrar os Estados Unidos para uma crise econômica, de modo que, no fim das contas, o país seja obrigado a priorizar seus próprios interesses em vez dos do regime israelense. Porque é sempre Israel em primeiro lugar. E agora, os israelenses querem uma coisa, mas os americanos percebem que se seguirem a liderança do regime israelense, isso vai ser devastador para a própria economia deles. É por isso que assinaram um memorando de entendimento. É por isso que fizeram todas aquelas concessões ao Irã. Eles não fizeram isso de boa vontade. E os iranianos sabem muito bem que mesmo depois de assinar o memorando, não havia nenhuma intenção dos americanos de colocá-lo em prática, como a gente comentou antes. Eles têm tentado o tempo todo minar o acordo.
Mas os iranianos vão continuar firmes e vão garantir que até que todas as suas exigências sejam atendidas, algumas já foram, os Estados Unidos suspendam o cerco. Uma parte desproporcional do petróleo exportado do Golfo Pérsico, desde a assinatura do acordo, o Memorando de Entendimento, tem sido petróleo iraniano. Quantidades enormes de petróleo iraniano. Então o Irã conseguiu compensar boa parte das exportações que tinha perdido. Eles suspenderam o cerco, suspenderam as sanções sobre o setor de energia iraniano, pelo menos oficialmente. Eu não sei se isso está sendo realmente colocado em prática. Falaram também em liberar os ativos iranianos, mas eu não sei até que ponto isso avançou. O fato é que o acordo claramente não foi implementado. E claro, a questão do Líbano é o primeiro ponto. E até que isso aconteça, até que realmente aconteça, não vai haver acordo. Por isso, o comércio pelo Estreito de Hormuz vai continuar sendo muito menor do que deveria. Bom, professor Rondi, acho que agora é um bom momento para perguntar sobre algumas narrativas que eu tenho notado desde que essas greves voltaram a acontecer. E à medida que o memorando de entendimento vai se estendendo, já são dias, agora semanas, desde a assinatura, tem muita gente, comentaristas nas redes sociais, jornalistas e até quem tenta explorar certas notícias, todos falando que o Irã estaria perdendo sua influência, só por abrir um pouco o Estreito de Hormuz e participar dessas conversas. E agora, com todas as evidências de que os Estados Unidos não vão agir de boa fé, e também com as transgressões de Israel, dizem que continuar nesse processo, do jeito que está, seria praticamente o mesmo que perder essa influência. O que o senhor acha disso? É um argumento que eu tenho ouvido e visto aparecer cada vez mais conforme os dias e as semanas passam, com Estados Unidos e Irã, digamos, meio que negociando, mas não de verdade. Ao mesmo tempo, é uma afirmação forte, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, no Irã também existe esse debate constante entre quem apoia o memorando de entendimento do jeito que está e quem acha que o país foi leniente demais. E o líder fez um comentário sobre o memorando que acabou ampliando esse debate, mesmo que o comentário dele não seja exatamente... Quer dizer, ele deixa claro que tem críticas, mas ele diz que deu ao Conselho Supremo de Segurança Nacional e ao governo a autorização para colocar o acordo em prática. Ainda assim, ficou evidente que ele tem críticas, só que ele não explica de que forma exatamente. E isso, claro, vem sendo discutido a portas fechadas. Eu não tenho acesso a esse tipo de informação, então não sei o que exatamente ele queria que não está no acordo. Mas ele foi crítico, sim. E algumas pessoas no país entenderam isso como se o Estado tivesse cedido, o que seria totalmente contrário ao que ele defende. Isso não é necessariamente verdade. Embora eu concorde que existam críticas ao acordo, eu acho que quem apoia o acordo tem bons argumentos. E quem é crítico ao acordo também tem bons argumentos. Mas eu não concordo totalmente com nenhum dos lados. E isso costuma acontecer comigo, porque eu não estou ligado a nenhum lado político. Já fui acusado por diferentes grupos de estar sempre do lado oposto. No caso do JPOA, algumas pessoas me chamaram de defensor ferrenho do acordo nuclear. Eu nunca apoiei o acordo nuclear. E diziam que eu era aliado desses grupos. Aí os defensores do acordo, aqueles mais radicais, diziam que eu era um dos opositores mais duros do acordo nuclear. Eu nunca fui um opositor ferrenho do acordo nuclear. Eu diria apenas que há problemas nisso. Existem falhas, mas eu não faço parte de nenhum desses campos políticos. O que acho justo dizer é que há quem queira ver o Irã lançar, disparar mísseis e manter o Estreito de Hormuz fechado. Só que o mundo não é tão simples assim. Quer dizer, antes de tudo, o Irã nunca fechou o Estreito de Hormuz.
ele nunca foi totalmente fechado. E há países que são aliados do Irã e do chamado Eixo da Resistência que também usam o Estreito de Hormuz. Se a gente bloqueasse esses países, talvez a política deles mudasse. Então esse é um ponto. O segundo é que o próprio Irã estava sendo alvo do cerco, com suas exportações e importações bloqueadas. E o povo iraniano agora está enfrentando uma inflação muito alta, algo em torno de 68, 70%. É muito alto. Claro, a inflação no Irã sempre foi alta por causa das sanções de máxima pressão. E o governo vive ajustando os salários das pessoas, os salários dos servidores públicos, o salário mínimo e tudo mais. Mas não é fácil. E agora está ainda mais difícil. Então, esperar que o Estado simplesmente ignore a realidade econômica das pessoas comuns, eu acho que isso é ser ingênuo demais, ou simplista demais. O governo precisa funcionar. As pessoas precisam ter emprego, precisam ter comida, os suprimentos têm que existir. E o Irã também usa o Estreito de Hormuz. O Irã foi resistente. Eles aguentaram mais tempo que os americanos numa espécie de guerra de cerco. Conseguiram compensar, em boa parte, usando os países vizinhos para importar mercadorias, para exportar o que podiam. Mas isso tornou a vida muito mais difícil. Então, o Irã tem usado esse acordo para exportar, mas também continua pressionando os Estados Unidos ao limitar o número de navios que podem passar pelo Estreito de Hormuz. É assim que o Irã mantém influência. Se os iranianos não tivessem esse tipo de poder de barganha, os americanos não teriam suspendido o cerco. Se o Irã não tivesse essa vantagem, os Estados Unidos não teriam aceitado reconhecer a soberania do Líbano, nem teriam concordado em encerrar a guerra na região. Então, por um lado, é importante lembrar que o Irã tem aliados, países como a China e outros que importam e exportam com a região. Eles não podem simplesmente ignorar esses parceiros. Eles são amigos do Irã. E como eu disse, os próprios iranianos precisam continuar mantendo a economia de pé para poder resistir, para poder ajudar a resistência no Líbano, para poder ajudar, não é, sabe isso? Eles recebem apoio do Irã, todo mundo sabe disso, para ajudar o Iêmen a se proteger, para ajudar Gaza. Não é como se a resistência em Gaza recebesse apoio do nada. Esse apoio vem de algum lugar. Então, desenvolver aqueles túneis e montar capacidades de defesa contra novas agressões israelenses, tudo isso custa dinheiro. Na mesa de negociações, os Estados Unidos cederam bastante. É uma situação ideal? Definitivamente não. Eu sou fã desse acordo. Não. Mas de modo geral, o que eu tento fazer é não tomar partido. Porque quando eu falo com você e com outras pessoas, o que eu tento é defender quem eu acredito está do lado certo da história, quem está fazendo a coisa certa. Eu acredito que o Irã e o Eixo da Resistência têm feito isso. Então, se eu não concordo com algo específico que o presidente disse, ou com uma posição do principal negociador, ou mesmo com um crítico do presidente ou do próprio negociador, se eu não tomo posição sobre isso, é porque eu acho que essa não é a minha prioridade. Eu não acho que as pessoas fora do Irã se importem tanto assim com os detalhes nesse nível. O que realmente importa são as diferenças fundamentais que existem entre o Irã, os Estados Unidos e o regime israelense. E depois que isso fica claro, aí sim podemos entrar nos detalhes sobre o que está acontecendo no Irã. Por que um grupo de pessoas é contra o acordo e por que outros o apoiam. Mas deixa eu dar um exemplo pessoal, lá no campus. Não faz muito tempo. Eu estava conversando com 2 estudantes. Não eram meus alunos, mas 2 estudantes que vieram até meu escritório. Aí um colega apareceu e disse, olha, você precisa fazer um acordo, como se eu fosse um negociador. Você precisa fazer um acordo. A situação econômica está difícil e você tem que, sabe, não ser tão duro e tentar, enfim, encontrar alguma solução com os americanos.
Eu disse, olha, eu não sou negociador. Eu não sou quem toma as decisões. E ele foi embora. Aí, uns 40 minutos depois, não sei, talvez uma hora ou meia hora, outro colega entrou e aqueles dois estudantes ainda estavam na sala conversando sobre outra coisa, só assuntos da universidade mesmo. E esse professor disse, por que você está cedendo tanto? Os americanos, se você continuar nesse caminho, eles não vão dar nada e depois vão voltar querendo mais guerra. E eu disse, olha, eu não sou um negociador. Eu não sou quem toma as decisões. Então os dois lados tomam essas decisões e acabam achando que eu estou envolvido. Mas eu acho que, no geral, embora existam problemas nesse acordo, sem dúvida, há cálculos por trás dele. E a principal forma de pressão do Irã contra o regime israelense e a ocupação no Líbano, porque é disso que muita gente está preocupada, obviamente, é a capacidade do Irã de pressionar a economia dos Estados Unidos. Quer dizer, o Irã pode lançar alguns mísseis aqui e ali e causar algum dano, mas a pressão de verdade acontece quando o Irã mantém o Estreito de Hormuz meio fechado. É isso que preocupa o Trump, e foi isso que ele disse claramente. That is what worries Trump, and that's what he said explicitly. E eu acho que, sabe, diferenças ideológicas em debates são algo totalmente esperado. Mas eu acho interessante que sempre que há uma pausa nos combates, a reação inicial de muita gente, especialmente daqueles que, como você disse, querem ver mísseis voando, é não levar em conta todos os outros fatores que podem explicar por que os mísseis pararam de voar. E aí imediatamente já dizem, essa pessoa é uma traidora, esse líder isso, aquele aquilo. Parece quase, eu não gosto muito desse tipo de expressão, mas parece quase uma operação psicológica, como se fosse algo feito para semear divisão. Quer dizer, olha, esse é um bom ponto. Eu morei no Líbano, e bem aqui tem uma foto de um dos mártires do Líbano, que era amigo dos meus filhos. E tem mais de um na minha casa, além de um mártir iraniano também. Mas eu vivi lá. Quero dizer, todos os dias eu falo com pessoas no Líbano, todos os dias mesmo. E um canal de mídia libanês, o Al Mayadeen, me convida com frequência para discutir a situação nos programas deles, no canal de TV. Mas eu ouço as pessoas me dizendo, e dá para ver online, e algumas até me mandam mensagens dizendo que o Irã traiu o Hezbollah. Só que o Hezbollah não acredita que o Irã o tenha traído. Essas pessoas que vivem postando no Twitter dizendo, e me atacam online também, dizem, você traiu a gente, olha aí, tá feliz agora? Toda vez que matam civis inocentes no Líbano, nos últimos dias, desde o cessar-fogo, desde que o memorando de entendimento foi assinado, eles vêm com isso. Tá feliz agora que estão massacrando os libaneses? Como se fosse por algum dinheiro vindo dos Estados Unidos, como se eu fosse um negociador, sabe? Só para que os Estados Unidos entregassem dinheiro. Você vendeu o Líbano. Mas não é assim que o Hezbollah vê a situação. Não é assim que o secretário-geral do Hezbollah vê. Ele disse que está muito satisfeito com a posição do Irã. E também não é assim que o conselho do Hezbollah, que comanda o grupo, enxerga as coisas. Não é assim que a mídia deles fala. Não é assim que as pessoas que eu conheço no Hezbollah, ou que estão próximas do Hezbollah ou da resistência, veem a situação. Mas tem gente que nunca pisou no Líbano e acha que isso foi uma traição. A questão é que, em grande parte, foi porque o Irã ameaçou lançar mísseis contra o regime israelense que os Estados Unidos aceitaram o artigo 1, que reconhece a soberania do Líbano. Então, se o Irã realmente tivesse lançado esses mísseis, talvez os Estados Unidos, depois disso, dissessem, tá bom, já que vocês lançaram os mísseis, eu não vou mais aceitar esse artigo. Não vou. Às vezes, ao deixar de fazer alguma coisa, você acaba conseguindo concessões. Agora, alguém pode argumentar, mas os americanos não vão fazer isso. Claro que não vão fazer de boa vontade. Eles apoiam o genocídio. É só olhar para Gaza, olhar para o Líbano nos últimos 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio. Mas o Irã,
tem poder de pressão. E qual é esse poder? O Estreito de Hormuz. Pode não parecer algo empolgante, você não vê mísseis cruzando o céu e o efeito pode ser mais lento, mas o impacto é muito real. Quer dizer, o fato de o Trump dizer que tem medo de virar outro Hoover, o presidente Hoover, e admitir abertamente que os Estados Unidos só têm mais 4 semanas de reservas de energia. Isso diz muita coisa. E mostra como o Estreito de Hormuz é importante. E voltando ao que você disse, boa parte da escassez de petróleo que agora está sendo compensada vem do petróleo iraniano. E isso é interessante. Acho que algumas pessoas precisam reconhecer que mesmo que você não goste de tudo nisso, e que talvez não se encaixe num modelo ideal, perfeito e simplificado, esse tipo de ideal sempre vai ser uma fantasia, porque há muitos fatores envolvidos, até mesmo numa vitória. O fato é que o petróleo iraniano, neste momento, está tendo um papel importante para aliviar essa falta, porque ainda tem muitos navios presos no Estreito de Hormuz, que não estão seguindo a rota designada e nem vão conseguir seguir por causa do enorme acúmulo que se formou lá. Isso me faz lembrar das armas enviadas para Taiwan. Os Estados Unidos continuam mandando armas para lá, mas Taiwan não consegue usar. Eles não conseguem treinar com esse equipamento. Não tem capacidade militar para operar tudo isso, então as armas só vão se acumulando. É como um grande eu te devo. Elas só se empilham, não são usadas. Mas é isso que acontece quando se faz guerra do jeito que os Estados Unidos fazem. Isso tem consequências. E eu queria ouvir seus comentários sobre isso, professor Rondi. O senhor mencionou aqueles ativos antes. Parece que toda vez que os Estados Unidos agem assim, e isso eu acho vai ser um grande problema para o cessar-fogo, ou talvez para a falta de um acordo real. Toda vez que os Estados Unidos dizem que vão liberar os ativos congelados, logo em seguida afirmam que vão controlar todo o processo, que vão decidir para onde esse dinheiro vai. Esse é dinheiro iraniano, congelado em contas que fizeram isso de forma ilegal, em lugares como o Catar. E mesmo assim, agora os Estados Unidos dizem que vão controlar o destino desses recursos. Isso me faz lembrar da Venezuela, depois daquela tentativa horrível de sequestro contra o Maduro. Imediatamente disseram, agora nós vamos controlar exatamente para onde o petróleo venezuelano vai. O que você acha disso? Sim, e de novo, como eu disse, eu acho que há falhas nesse acordo. E pessoalmente, se eu tivesse participado, provavelmente teria insistido para que algumas coisas fossem diferentes do que são, especialmente em relação a... Bom, enfim, como eu não sou negociador, prefiro não entrar nesse ponto. Mas outra coisa é que algumas dessas pessoas que agora vivem falando em traição começaram a acreditar em tudo que o Trump diz. E o mundo inteiro diz que o Trump é um mentiroso quanto mais. Mas essas pessoas, aparentemente, quando o assunto é o Irã, acreditam em tudo que ele fala. Então, quando o Trump diz que todo esse dinheiro vai para os fazendeiros americanos, essas pessoas basicamente dizem, tá vendo? Traíram a causa e vão comprar produtos americanos. E aí, quando o Trump, ou, por exemplo, quando os americanos fazem aquele acordo trilateral entre os israelenses e seus aliados em Beirute, eles dizem, olha, o memorando de entendimento era só um pedaço de papel, eles se venderam. Não, isso não é verdade. Primeiro, o Irã não aceitou que os Estados Unidos controlassem seus ativos. Ou, por exemplo, quando o Trump diz, nós vamos inspecionar todas as instalações nucleares, e depois afirmam, tá vendo? Eles se venderam aí também. Não, os iranianos não concordaram que os inspetores da IAEA fossem aos locais que foram bombardeados. Os inspetores da IAEA vão sim a outros locais, e a gente já falou sobre isso várias vezes, que não foram bombardeados, como o reator nuclear de Bushehr. Tem funcionários russos trabalhando lá ou no reator experimental de Teherã. Isso é para Irã. Isso nunca foi um problema, sabe? Então os inspetores deles vão até lá.
Mas nesses locais, os iranianos não concordaram em permitir visitas aos que foram bombardeados. O Irã não falou com o principal negociador. Se o memorando de entendimento avançar e a gente chegar a um ponto em que tudo esteja resolvido, então sabe, sim, no fim das contas, quando as coisas se normalizam, elas se normalizam. Eu acho que os negociadores fazem tudo de forma ideal? Não. Acho que o texto é ideal? Também não. Mas não é o que o Trump está dizendo pra gente. Só que, de repente, parece que algumas pessoas passam a tratar tudo o que o Trump fala como se fosse fato. E ele é uma pessoa conhecida no mundo todo por ser completamente desonesta. Então, eu acho que alguns amigos precisam ter paciência. Mas também o Irã, quando o Irã vende seu petróleo, ou quando quer de volta seus ativos, esses recursos são usados para fortalecer o Irã e, com isso, o eixo da resistência. Essas são concessões que o Irã exige. E o Irã também exige que a soberania do Líbano seja restaurada. Isso vai se resolver da noite para o dia? Não. Vai se resolver daqui a um mês? Também não. Esse acordo pode acabar desmoronando, ou pode ser prorrogado, do jeito que está ou de outra forma, por muitos meses. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Irã não é ingênuo em relação aos Estados Unidos. O que importa agora é que os Estados Unidos estão enfrentando dificuldades, não só a crise de energia, mas também a situação na Ucrânia. A Europa está intensificando o confronto com a Rússia, e os russos, no fim das contas, estão caminhando para algum tipo de decisão. O Trump vai ter muita dificuldade para se concentrar no Irã e na Rússia, e claro, também na China, por um longo período, nessas circunstâncias tão complicadas. Ele não derrotou o Irã no campo de batalha. Se ele tentar de novo, e a gente sabe que os Estados Unidos têm recursos na região, eles têm capacidade suficiente para realizar um ataque terrestre contra o Irã, como já comentamos antes. Mas o Irã está preparado para isso. Os Estados Unidos não venceriam essa guerra, e isso levaria a uma catástrofe econômica global, muito pior do que a dos anos 30. Mas essa possibilidade existe, e fica cada vez mais difícil para os Estados Unidos manterem essa guerra com o Irã, ou esse confronto com o Irã, à medida que a situação na Ucrânia esquenta. Então, não é como se os americanos pudessem fazer isso para sempre. A pressão do Irã vai continuar. E como eu disse, o Estreito de Hormuz é muito mais poderoso do que mísseis. Os mísseis causam danos, mas no fim das contas, foi com esses mísseis e drones que o Irã manteve o controle sobre o Estreito de Hormuz. Mas o Estreito de Hormuz é o verdadeiro prêmio. Por isso, o Irã vai conseguir colocar muita pressão sobre os Estados Unidos. Pode não parecer algo tão empolgante, mas tem impacto, como todos nós sabemos. E como eu já disse, a situação na Ucrânia vai tornar as coisas mais difíceis para os Estados Unidos, porque o Ocidente, neste momento, está literalmente travando uma guerra. Eles querem fortalecer as capacidades de drones e mísseis dos ucranianos para atacar mais fundo dentro da Rússia. E a Rússia vai ter que tomar decisões importantes nos próximos meses. Eu acho que a Europa não vai conseguir ter sucesso. Mas, de qualquer forma, os iranianos reconhecem que o Ocidente está enfrentando grandes dificuldades em várias frentes, e isso fortalece a posição do Irã. E os russos também. Muitos dos meus amigos russos, com quem eu mantenho contato regular, dizem que seria bom se a Rússia lidasse com a OTAN da mesma forma que o Irã lidou com aqueles regimes da região que colaboraram com os americanos e os israelenses. Quando esses países permitiram que suas bases aéreas, bases militares e territórios fossem usados contra o Irã os puniu. E agora os russos estão dizendo, bom, se vocês ajudarem os ucranianos e enviarem mísseis e drones, então vocês são cúmplices. E agora eles estão pensando em mirar nesses países. A lógica não é exatamente a mesma. Quero dizer, aqueles países do Golfo Pérsico estavam diretamente envolvidos na guerra. Eles fizeram parte da guerra. O território deles foi usado contra o Irã. Mas a lógica russa não é totalmente sem fundamento.
Os europeus estão obcecados em matar russos e ajudar os ucranianos, e por isso os russos dizem: bom, se é assim, então vamos seguir o exemplo do Irã e talvez atacar países da OTAN que tenham fábricas de mísseis e de drones para ajudar. O que eu quero dizer é que as próximas semanas e meses vão ser muito difíceis para o Ocidente, em grande parte por causa das próprias políticas deles, e os iranianos vão continuar firmes. E nesse período de grande dificuldade para o Ocidente, econômica, militar, política e tudo mais, o Irã vai continuar insistindo que cada página, cada frase, cada palavra do memorando de entendimento seja cumprida, executada e respeitada. Complied to, it's carried out, it's fulfilled. And to your point, Professor Morandi, E sobre o que o senhor disse, professor Morandi, eu acho importante lembrar que parte da operação psicológica que mencionei antes é justamente desviar a atenção do que realmente está acontecendo. Principalmente em programas como este, voltados para um público dos Estados Unidos e do Ocidente, pode parecer muito interessante, até sedutor, ficar especulando e dizendo que se entende o que está acontecendo dentro da política e da liderança iraniana, e tudo isso. Mas isso acaba desviando o foco da crise real que a guerra e os grupos que promovem a guerra estão enfrentando, especialmente os Estados Unidos. O senhor mencionou o lado econômico dessa questão. Você mencionou o lado geopolítico disso, em que a gente tem, vários fronts que não estão indo bem para os Estados Unidos. Mas também tem o lado interno dessa história que está esquentando. A revista Time resumiu há poucos dias o que os americanos estão pensando sobre o acordo entre os Estados Unidos e o Irã. E alguns desses números são bem impressionantes. Uma pesquisa da Reuters com o Ipsos mostra que só 24% das pessoas nos Estados Unidos acham que a guerra com o Irã valeu o custo. Apenas 23% dos entrevistados, incluindo 50% de todos os republicanos, acreditam que o país agora está em uma posição mais forte do que antes do início da guerra. Já 35% acham que os Estados Unidos estão em uma posição mais fraca. 35% now think the US is in a weaker position, and E sobre a questão do acordo, a situação não é muito melhor. 63% das pessoas nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da Reuters com o Ipsos, acham improvável que o memorando de entendimento leve a uma paz duradoura entre os Estados Unidos e o Irã. Então todos esses números são bem preocupantes, porque mostram que essa guerra não é só muito impopular, mas também que os americanos não acreditam que esse acordo vá resolver os problemas que estão enfrentando por causa dela. E isso significa que, veja, estamos a poucos meses das eleições de meio de mandato, que vão ser uma parte crucial de como o governo dos Estados Unidos vai se conduzir nos próximos anos. E, sinceramente, eles não têm 6 meses, 1 ano ou mais, para corrigir essa situação. Então, é uma crise séria. Não tenho dúvida de que essas são coisas que os iranianos estão calculando. Eles estão observando as eleições nos Estados Unidos, estão olhando para a situação na Ucrânia. Há várias coisas que eles estão analisando e levando em conta. E tem outra acusação que foi feita, a de que o Irã teria abandonado Gaza. Claro que não. Quer dizer, o Ayatollah Khamenei foi martirizado por causa de Gaza. Sayed Hassan Nasrallah foi martirizado por causa de Gaza. A guerra travada contra o Irã foi por causa de Gaza. O massacre no Líbano foi por causa de Gaza. Todo o resto é cúmplice. Os governos do Egito, da Turquia, da Jordânia, do Golfo Pérsico e de várias partes do mundo. Ninguém está travando guerra. Ninguém sequer impôs sanções. Ninguém sequer cortou relações com o regime. Nenhum país rompeu relações diplomáticas com o regime israelense. Nenhum país cortou laços econômicos. Alguns importam gás, outros fazem transferências. Ah não, a primeira vez. O primeiro erro. O senhor ainda está aí, professor Nandi. Fazer essas acusações. Esse é o meu celular. Alguém ligou. Certo. Talvez comece de onde aquela pessoa te ligou. Desculpa. O que eu estava dizendo mesmo? Eu disse para talvez começar de novo de onde você estava antes da ligação.
where you were before the person. Não, mas o que mesmo que eu estava dizendo? Oh, well, that's Eu também me perdi completamente por causa da distração. Tudo bem, pode continuar de onde quiser. continue wherever you want. Yeah, I was just saying that, you know, the war Sim, was eu estava dizendo que a guerra foi travada contra o Irã por causa de Gaza. A guerra contra o Hezbollah também foi por causa de Gaza. E todos esses países da região, nenhum deles rompeu relações com o regime israelense. Nenhum rompeu laços políticos, nenhum rompeu laços econômicos. Alguns importam gás, outros transportam petróleo, outros exportam petróleo. Todos continuam fazendo negócios. Enquanto isso, o Irã está fazendo sacrifícios. O Hezbollah está fazendo sacrifícios enormes. E o Iêmen também fez muitos sacrifícios. E aí dizem que eles se venderam. Os iranianos disseram ao Hamas, ao braço político, nas conversas que tiveram, que vão continuar tratando da questão de Gaza nas negociações. E o Hamas e a Palestina fazem parte do memorando de entendimento, mesmo sem serem mencionados, porque a guerra está acontecendo no Líbano. Mas a gente precisa lembrar que o cessar-fogo em Gaza foi, sabe? Porque sempre que os iranianos falam em Gaza, os americanos dizem, bom, temos um cessar-fogo e todo mundo apoiou. Erdogan, Sisi, o rei da Jordânia, Abdullah, e todos esses líderes da região e de fora dela, todos foram a Sharm el-Sheikh, no Egito, apoiaram o cessar-fogo de Trump, elogiaram ele e tentaram limpar a imagem dos crimes dele. E nenhum deles reclamou desde então, mesmo com mais de 1.000 pessoas assassinadas depois disso. Todo dia eles bombardeiam o lugar e matam mais gente. Crianças, bebês, alunos, todo dia. Eu não vejo nenhum desses governos dizendo nada. Só o Irã é que paga o preço. E eu acho que tem gente atacando o Irã justamente para encobrir a própria falta de ação. A Al Jazeera, em árabe, fez um programa sobre o Irã. Por que o Irã, sabe? Por que não incluir Gaza? Quero dizer, o que o Qatar fez, além de financiar Kushner, Witkoff e os filhos do Trump, dar um avião de presente e, enfim, fazer parte disso tudo. A base aérea deles para os Estados Unidos, o território deles para os Estados Unidos, bombardearem o Iêmen, o Irã, a Síria e por aí vai. Então, quem são eles para falar do Irã? Mas Al Jazeera faz isso para enfraquecer a resistência, para justificar o próprio papel deles como um braço dos Estados Unidos. In all wars too, it's not even just regionally, which is abhorrent. Em todas as guerras também. It's every war. E não é só algo regional, o que já seria terrível. É em toda a guerra. É na Ucrânia. É, sabe, seguir a linha dos Estados Unidos quase à risca em tantas questões críticas, ignorando vozes que questionam isso. Vozes que existem e estão ficando cada vez mais fortes. E eu só quero dizer mais uma coisa, porque a gente tem mais ou menos um minuto, mas queria comentar que nesse contexto, a Rússia pode estar se inspirando no Irã e na forma como o Irã respondeu à agressão dos Estados Unidos e de Israel. A gente ainda está recebendo informações sobre o tamanho do estrago que o Irã causou aos Estados Unidos. E agora, como eu mencionei ontem, os Estados Unidos estão considerando mover suas instalações mais para o oeste, mais longe do que a gente pode chamar de teatro iraniano, e talvez até para instalações subterrâneas, o que é uma loucura. Maybe even underground, which I think is astounding. And so eu acho isso impressionante. E a gente já vê claramente os Estados Unidos pensando em reduzir, de forma legítima, sua presença. Não porque eles queiram, não por motivos morais ou de princípio, mas simplesmente porque precisam, por causa do que o Irã fez. E eu acho que isso, por si só, precisa ser levado em conta e melhor compreendido para que a gente não caia nesse erro, que, na minha opinião, é uma completa tolice, de sempre querer impor exigências máximas ao Irã, quando, na verdade, todo mundo, a resistência, todo mundo que presta atenção, especialmente a resistência, sabe que essa é uma guerra muito, muito longa, com muitos fatores a considerar. Mas, professor Morandi, suas considerações finais, antes de encerrarmos. Ainda tem muito caminho pela frente. Isso não acabou. Não vai se resolver com alguns mísseis e drones. E a gente não pode se deixar influenciar facilmente pela propaganda do império. Não devemos, sem querer, reforçar essas narrativas.
Precisamos ser mais ativos, fazer a nossa parte, cada um de nós, para expor ainda mais o regime israelense. Os Estados Unidos finalmente admitiram que é genocídio. A gente já sabia disso há mais de 2 anos e meio, quase 3 anos. Mas, de qualquer forma, temos que continuar insistindo, pressionando, porque estamos avançando. O regime israelense não tem legitimidade aos olhos de muita gente no mundo todo. E agora, sabe, a gente viu o que aconteceu em Nova York e como tantos judeus votaram contra os sionistas lá. E agora, pelo que eu tenho lido, os judeus de Nova York são considerados antissemitas, aparentemente. Isso mostra como está acontecendo esse despertar contra o sionismo. Assim como os muçulmanos não aceitam a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e esses grupos Takfiri, a gente vê cada vez mais judeus sendo muito abertos na oposição ao sionismo e também cristãos contrários ao sionismo. E sabe, a gente tem que continuar insistindo. Todo mundo tem que insistir. Vai levar tempo, vai ser difícil, vai ter altos e baixos, mas a gente vai chegar lá. Quero agradecer a todo mundo que assistiu hoje, que mandou super chats. Muito obrigado mesmo. Valeu também para quem moderou e, claro, para todo mundo que apareceu por aqui. A conta do Preston Rhodes no Shix está na descrição do vídeo. Lá você encontra o trabalho dele, as entrevistas e tudo mais que ele anda fazendo. Antes de sair, clica no botão de curtir. Isso ajuda o programa a ganhar destaque no algoritmo do YouTube. Amanhã, dia 28 de junho, à 1 da tarde, no horário do leste, a gente vai receber o KJ Nó no programa. Mas antes de encerrar, Andy, quer deixar alguma palavra de despedida para o nosso público? Não, a gente devia todos rezar pelo povo da Venezuela. Um dos meus amigos foi obrigado a deixar a casa dele, porque não está claro se a casa é segura ou se alguém pode ajudar. Quer dizer, a gente está sob sanções, não pode, e ainda tem uma guerra acontecendo. Mas a gente devia rezar por eles, e se puder ajudar de alguma forma, acho que agora seria um bom momento para isso. Yeah, we are seeing, despite what I believe is still a very strong collective preparedness or readiness by the Venezuelan people. The sanctions have taken their toll, and it is a brutal cost that they've paid in this earthquake, or these earthquakes and their aftershocks. So definitely heed those words, everyone. Try to find an organization, try to find people who are legitimately helping, because the United States right now is looking to consolidate. Yeah, not through them, power. Be careful. They're trying to consolidate their influence and power over Venezuela through this disaster. Capitalism, disaster imperialism is very much a thing. But nonetheless, heed those words and definitely give them your thoughts and any support you can. All right, everybody, we're going to head out of here.